Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Continuando a série sobre a história das escolas de samba do Rio de Janeiro. Hoje eu vou falar do período de 53 até 1959. Como eu venho fazendo, inicialmente eu vou fazer aquela geral para dizer a vocês como eram os desfiles no período e depois eu irei contar os fatos mais relevantes ano a ano. Bom, o prestígio das escolas de samba continuava a crescer. Aliás, coisa que acontecia desde o primeiro desfile em 32. Mas, de fato, nesse período que vai de 53 a 59, é que os jornais reconheceram o valor das escolas de samba. Praticamente todos os jornais colocaram o desfile das escolas de samba como o principal evento do carnaval carioca, superando as grandes sociedades, os ranchos, os bailes no municipal e até o carnaval de rua, que estava em crise naquele período. E foi justamente nesse período em que a classe média e a classe alta do Rio de Janeiro, no caso os jovens, começaram a se interessar a frequentar os ensaios das escolas de samba. Ou melhor, ou eles iam aos ensaios nos morros cariocas, ou eles faziam um jeito das escolas de samba irem até a Zona Sul, a área nobre do Rio de Janeiro, para realizar shows em pequenos grupos. E além disso, para a gente ter uma noção de como o prestígio das escolas de samba estava crescendo cada vez mais, homens de negócio, quando vinham ao Rio de Janeiro, eles faziam questão de visitar as quadras das escolas de samba, ou então algum político o levava até a elas. Fora que artistas internacionais, inclusive de Hollywood, também iam visitar as quadras ou então ver os desfiles. E devido à crescente popularidade, pela primeira vez tivemos o desfile das escolas de samba sendo transmitido pela televisão. Isso durante esse período. E foi pela TV Tupi. Daqui a pouco eu digo a vocês em que ano que ocorreu a primeira transmissão pela televisão do desfile das escolas de samba. Sobre os desfiles em si, de 1952 a 1956, eles foram realizados sobre um tablado de madeira, que foi uma forma em que a prefeitura encontrou para tentar fazer com que o grande público não invadisse mais a pista de desfile, pois as cordas já não davam mais conta. Porém, a ideia não deu certo. Apesar do tablado de madeira ser elevado, isso não impediu que pessoas invadissem o espaço e atrapalhasse a visão de quem queria ver o desfile lá de baixo, além de atrapalhar o próprio desfile. O resultado disso, muita confusão. A polícia de vigilância não tinha o menor preparo para lidar com tal situação e partia para a violência, o que causava várias interrupções nos desfiles. Além das confusões, que eram muitas nesse período aí que teve os desfiles no tablado, outro fator colaborou para que o tablado saísse de moda a partir do ano de 57. O barulho das pisadas dos componentes, pois o tablado era de madeira. Então imagine centenas de pessoas pisando em cima daquele tablado de madeira, fazendo muito barulho e atrapalhando o desfile e especialmente o som das baterias. E apesar disso, desses revés que o tablado tinha, ele ganhou uma certa popularidade, pois nessa época já existia as duas divisões, grupo especial, grupo de acesso, equivalente ao grupo especial e grupo de acesso no dia de hoje, né? As escolas principais e as escolas menores. E o desfile principal, ele era chamado de supercampeonato. E isso perdurou por praticamente toda a década de 50, de 52 até 59. E as escolas do acesso eram chamadas escolas que iam disputar o campeonato. Porém, a popularidade do tablado era grande. E esse desfile do supercampeonato, que tinha Portela, Salgueiro, Império e Mangueira, eram chamados de desfile do tablado. Era assim que a imprensa se referia a esse desfile. Ou a escola era campeã do tablado, ou uma escola era rebaixada do tablado.
era assim que eram chamados os desfiles do grupo principal. E a quantidade de pessoas que desfilavam das escolas crescia consideravelmente. Em média, eram cerca de 500 pessoas. Mas aí eu estou considerando todas as agremiações do grupo principal, do supercampeonato, que eram cerca de 20 escolas que desfilavam. Mas se a gente pegar apenas as 4 grandes, Portela, Mangueira, Salgueiro e Império, esse número era em torno de 1.000 componentes. E falando particularmente de Império e Portela, esse número às vezes beirava quase 2.000 componentes, porque havia um duelo regional entre as duas agremiações, mas são escolas ali próximas, da região de Oswaldo Cruz e Madureira. Então, uma queria mostrar à outra quem realmente reinava nessa região da Zona Norte carioca. Acabava tendo essa competição para ver quem levava mais componentes para desfilar, e às vezes esse número chegava a quase 2.000 pessoas. E falando de Império e Portela, nesse período eram as escolas preferidas do público, eram as escolas mais badaladas que existiam aí nesses anos 50, sendo que a Portela era a escola queridinha do grande público. E o que eu achei mais curioso na minha pesquisa foi em relação ao tempo de desfile no regulamento. Nos anos 30, 34, 35, quando surgiram os desfiles, o tempo no regulamento de desfile, ou melhor, em que a escola deveria se apresentar ao coreto dos jogadores, eram cerca de 15 minutos. Mas nessa época, dificilmente uma escola de samba chegava a 100 componentes. No máximo, e muito mal, a 90 pessoas. E, razoavelmente, tinha esse tempo aí de 15 minutos de apresentação. Só que nos anos 50, o número de componentes aumentou muito, aumentou 10 vezes mais. E no regulamento estavam os mesmos 15 minutos. Algo que eu não consegui entender. Como é que eles deixam o mesmo tempo de desfile, sendo que as escolas de samba cresceram consideravelmente? Tá certo que ninguém obedecia a esse tempo, todo mundo ignorava, pois realmente não tinha lógica, Como é que uma escola de samba com 1.300 pessoas vai passar em 15 minutos em frente à cabine de jogadores? E aí eu vou abrir um parênteses. Naquela época, o tempo de desfile ele era medido de forma diferente do dia de hoje. Hoje é o tempo que uma escola atravessa a Marquês de Sapucaí. Naquela época era o tempo que se apresentava em frente à cabine de jogadores. Mas, de qualquer forma, não tinha lógica, A escola cresceu, então o tempo deveria ser maior. Só aumentou um pouco mais em 57, que deixou de ser 15 para 25 minutos. Eu ainda acho muito pouco. Tá certo que eu não estava lá para ver, mas era um tempo de desfile bem pequeno. Sendo que, para minha surpresa, eu achei no final da minha pesquisa o tempo médio de desfiles das escolas pequenas, praticamente, tá? E esse tempo era de 20 minutos, ou seja, ainda restava 5 minutos a mais do regulamento. Mas, como eu falei, as escolas pequenas tinham bem menos componentes que as 4 grandes. E aí, esse tempo já era bem pequeno para o Império Serrano, Portela, Mangueira e Salgueiro. Na mesma revista Manchete, eu consegui achar o tempo que o Império Serrano desfilou efetivamente em 58. E esse tempo foi de 1 hora e 5 minutos, ou seja, bem além dos 25 minutos que tinha lá no regulamento. Os desfiles tinham grandes atrasos naquela época, chegando até inacreditáveis 4 horas de atrasos para serem iniciados. E era normal os desfiles terminarem no sol do meio-dia do dia seguinte. O número máximo de componentes que as escolas de samba poderiam trazer nas suas comissões de frente era de 15 pessoas, ou seja, o mesmo número que temos hoje nos desfiles. E o número máximo de alegorias eram de 4 carros alegóricos, mais o carro abre-alas. Esse carro abre-alas não deveria contar o enredo, ele deveria fazer uma apresentação da escola. Em cima desses carros alegóricos poderiam vir alto-falantes e os geradores
para fazer a iluminação dos carros. E era permitido também que esses aparatos, esses geradores e alto-falantes, pudessem vir em outros carros alegóricos à parte. Eles não seriam contados para o desfile, eles teriam apenas essa função de carregar geradores e alto-falantes. E esses geradores, normalmente na época, eram baterias de carro. E os jornais bateram muito na qualidade das alegorias das escolas de samba, especialmente na parte das esculturas. Consideravam as esculturas horrendas e uma falta de respeito com os homenageados, como Santos Dumont, Getúlio Vargas e entre tantas outras figuras históricas que eram homenageadas nos enredos nacionais. E ainda sobre o julgamento, os jurados eram escolhidos por suas profissões e eles julgavam mais de um quesito, como podemos ver neste registro. E para fechar essa geral, mais dois fatos. Primeiro, que as escolas até essa época só desfilavam com as suas cores, nada de cores diferentes das suas bandeiras. E nesse período é que surgiu pela primeira vez os desfiles das campeãs. Em que ano? Vou dizer agora, no ano a ano. 1953. 21 escolas de samba desfilaram sob o tablado da Avenida Presidente Vargas, com a Portela sendo a grande campeã, conseguindo um fato inédito. Pela primeira vez, uma escola de samba conseguia 10 de todos os jurados. E tem um fato importante que se deu após o carnaval. 3 escolas de samba acabaram se fundindo. 3 escolas de samba no Morro do Salgueiro. A Depois Eu Digo, Azul e Branco e a Unidos do Salgueiro, que deram origem ao Grande Acadêmicos do Salgueiro. E pela primeira vez o quesito alegorias passou a ser julgado na história do carnaval. 1954. 21 escolas de samba desfilaram no tablado da Avenida Presidente Vargas. A Mangueira foi a grande campeã. E a sensação desse desfile foi a recém-fundada Acadêmicos do Salgueiro, que conseguiu a proeza de ficar em terceiro lugar em frente a toda poderosa Portela, mostrando aí que era uma escola que ia dar trabalho. 1955. 18 escolas de samba desfilaram no tablado da Avenida Presidente Vargas. E há 2 fatos muito importantes que ocorreram nesse ano. O primeiro deles é que foi o ano que teve a primeira transmissão pela televisão do desfile das escolas de samba. Eu achei esse registro aqui, no jornal, mostrando a programação da TV Tupi aí em 55, mostrando que ia ser exibido o desfile das escolas de samba. Na verdade, foi uma transmissão assim bem complicada, ainda estava engateando a TV no Brasil. Não foi uma grande transmissão, mas foi o pontapé daquela que seria a primeira transmissão e que se dá até os dias de hoje. O segundo fato, também ocorreu um fato inédito, um fato de um evento que acontece até os dias de hoje, que é o desfile das campeãs. Em moldes diferentes dos dias atuais, pois foi um desfile patrocinado pelo jornal Correio da Manhã, em que iam as 3 primeiras colocadas do supercampeonato e as 3 primeiras colocadas do campeonato, ou seja, do desfile principal e do desfile do acesso. Esse desfile iria ocorrer no sábado de Aleluia, na Avenida Atlântica, em Copacabana. Nos anos seguintes, foram apenas a campeã e a vice para desfilar no desfile das campeãs. Mas aí temos o pioneirismo nesse ano de 55. 1956. 17 escolas de samba desfilaram no tablado da Avenida Presidente Vargas. O Império Serrano foi o grande campeão. Porém, gente, o que marcou esse ano não foram os desfiles, mas sim os tumultos que se deram durante os desfiles, em que a polícia de vigilância e o seu despreparo acabou partindo para cima do público e também para cima da imprensa que cobria os desfiles. A polícia não sabia como lidar com aquele grande público de mais de 100 mil pessoas que ali assistiam, quase 200 mil pessoas que estavam ali assistindo aos desfiles,
e o que fazia era partir para a violência. Lembrando que era muito comum as invasões no tablado, na pista, e aí o modo que eles arrumavam para liberar a pista era batendo nas pessoas. Então se deu uma grande confusão, os desfiles foram interrompidos 5 vezes. Isso teve muita repercussão nesse ano de 56, pois a TV Tupi já estava transmitindo os desfiles e todo aquele tumulto estava sendo exibido para as pessoas em casa. E devido a toda essa repercussão, este foi o último ano do tablado no Carnaval Carioca. 1957. Sem o tablado, os desfiles foram levados para a Avenida Rio Branco, o que tem um certo valor na história das escolas de samba, pois até anos atrás haviam 2 carnavais: o Carnaval da Elite, que ocorria na Avenida Rio Branco, com os cursos, as grandes sociedades, e o Carnaval dos Pobres, que se dava lá na Praça 11 com as escolas de samba. Com o passar do tempo, as escolas de samba alcançaram, o mesmo espaço do Carnaval da Elite, que era a Avenida Rio Branco. Então aí a gente percebe o quanto os desfiles estavam ganhando credibilidade, estavam ganhando prestígio, e é um ponto importante na história das escolas de samba. E não ficou apenas nisso não. Segundo o jornal o Globo, eu acredito que tenha sido um recorde de público que assistiu até hoje os desfiles. O jornal o Globo disse que cerca de 700 mil pessoas assistiram àquele desfile de 57. Acho esse número meio exagerado, mas acredito que realmente tenha sido um número bem expressivo para eles terem colocado aí cerca de 700 mil pessoas. E 17 escolas de samba desfilaram, com a Portela sendo a grande campeã. 1958. O Salgueiro não tinha título ainda, mas já era considerado uma das grandes escolas do Carnaval Carioca. Aliás, o termo As 4 Grandes passou a ser utilizado justamente durante esse período, se referindo a Mangueira, Portela, Império e o próprio Salgueiro. E falando do Salgueiro, foi justamente a partir desse ano em que seu slogan "Nem melhor, nem pior, apenas uma escola diferente" passou a ser utilizado. E um fato curioso que eu achei na minha pesquisa é que retrata toda aquela situação dos atrasos, foi que ocorreu com o Império Serrano. O Império Serrano deveria desfilar por volta de 3h30 da manhã, o desfile estava previsto para terminar às 4h, o Império Serrano era a última a desfilar, só que o Império Serrano acabou desfilando apenas às 11h30 da manhã, aí cerca de várias horas de atraso. E os componentes, eles foram acordados para desfilar, fizeram um grande desfile, e quando terminaram o seu desfile, não tiraram fantasia nem nada, dormiram ali na Rio Branco, em qualquer lugar mesmo. A gente vê o cansaço das pessoas que tinham, para desfilar, mas ao mesmo tempo o seu compromisso com a escola de samba, pois o Império fez um grande desfile, não foi o campeão, mas foi um desfile muito elogiado, apesar da situação meio inusitada que eu achei aí nos registros históricos. Bom, 18 escolas de samba desfilaram nesse ano de 58, com a Portela sendo a bicampeã. Mas eu vou mostrar aqui para vocês os quesitos que foram julgados nesse ano, pois já houve aí uma certa alteração em relação aos anos 40. E temos aí algumas novidades. Vamos verificar aqui quais quesitos eram julgados nessa época? Bora lá! Eram eles: bateria, harmonia, melodia do samba, escultura e alegoria, iluminação, enredo, letra do samba, fantasia e bandeira, conjunto, evolução e riqueza, coreografia do casal de mestre-sala e porta-bandeira e comissão de frente. 1959. 17 escolas de samba desfilaram na Avenida Rio Branco, com a Portela sendo tricampeã. Mas quem marcou mesmo o seu nome nesse carnaval foi o Acadêmicos do Salgueiro, por ousar 2 vezes. A primeira é que o Salgueiro abriu o desfile, sendo que não deveria ser ele a escola que deveria abrir esse desfile de 59. A Unidos de Bangu, a primeira escola, estava se recusando a entrar
na Rio Branco enquanto não consertasse o seu abre-alas. A segunda escola também se recusou a entrar, achava que era Bangu que deveria abrir o desfile. E nisso o tempo está passando e 4 horas de atraso do desfile para ser iniciado, o Salgueiro resolveu tomar a frente e causou um grande impacto, pois além dessa coragem em abrir o desfile, o Salgueiro ousou na parte estética. Ele contratou um casal de artistas plásticos que deixaram as alegorias de lado e investiram nas alegorias de mão. E todo o efeito das alegorias de mão causaram um grande impacto para o público e também para os jurados. Em especial para um jurado, Fernando Pamplona, jurado de riqueza e esculturas, e que teve a coragem, segundo alguns, de dar uma nota maior ao Salgueiro do que para Portela. E isso acabou incentivando o presidente do Salgueiro a convidá-lo para ser carnavalesco da escola a partir do ano seguinte. Bom, e aí o Salgueiro começou a escrever de forma efetiva o seu nome na história do carnaval carioca a partir dos anos 60, mas sem dúvidas alguma, o primeiro passo foi dado a esse carnaval de 59, mostrando que efetivamente era uma escola diferente. Bom, gente, era isso o que eu tinha para contar a vocês desse período de 53 a 59. Espero que tenham gostado e qualquer coisa é só escrever aí nos comentários. Valeu, abraços e até a próxima.